E aí, pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula do nono ano, né? Continuando aí a aula da semana passada, nós vamos continuar tratando sobre a situação indígena na República, né? Na aula passada nós vimos que como os indígenas foram tratados desde o início da colonização, né? Passando pelo tempo do Império e o início da República ali até a criação do SPI, né? Que é o Serviço de Proteção aos Indígenas, ao Índio, né? Criado lá em 1910 no contexto da República Velha. Na aula de hoje, nós vamos dar sequência aí à situação dos indígenas, passando por outros períodos, né? Períodos aí que nós nem estudamos ainda, né? Vamos falar um pouco sobre Vargas, ainda não falamos sobre Vargas, mas vai ter uma aula mais à frente aí. Vamos falar de Vargas, vamos falar sobre a República Populista, vamos falar de ditadura militar, vamos chegar até a nossa Constituição, a Constituição de 1988, a Constituição que está atualmente ainda em vigor no Brasil, certo? Então vamos tratar sobre esse tema. O tema então está aí, ó, situação indígena durante a República, continuação, né, aula 2, continuando o tema que nós iniciamos na aula passada. Vamos retornar um pouquinho, né, retomando os temas da aula anterior. Nós vimos a atuação nós terminamos a aula, né, falando do Marechal Cândido Rondon, esse que está na imagem aí, né, vocês fizeram até atividade do PET lá falando sobre isso. Né, o Marechal Cândido Rondon foi o responsável ali, foi o diretor, né, do SPI, do Serviço de Proteção ao Índio, foi criado em 1910, né, que é a primeira instituição voltada para os indígenas. Lembre-se que as constituições brasileiras, né, lá do tempo do Império e as primeiras, né, da República também, né, 1891, nós não tivemos referência aí aos indígenas. Os indígenas foram ignorados aí nessas constituições, né, e apenas aí, então no contexto da Primeira República ou da República Velha é que vai a questão indigenista aí vai começar a ser tratada, né, pelo governo brasileiro com a criação do Serviço de Proteção ao Índio, né, liderado ali pelo Marechal Cândido Rondon. E nós vimos que a atuação dessa instituição foi apesar de ter sido importante, pela primeira vez está tratando dos indígenas ali, mas ela não foi ideal, porque a visão que eles tinham sobre os indígenas era ainda aquela visão da assimilação, né? Que os índios a condição de indígena era um estado transitório, eles apenas eram indígenas porque ainda não faziam parte da civilização brasileira. Então o papel, né, do governo, do Estado, era civilizar os índios, né? Essa visão extremamente preconceituosa que coloca como topo ali da civilização, né, a civilização branca, né, o homem branco capitalista, né, com essa civilização europeia, né, cristã, né, e coloca os outros povos como sendo povos inferiores, né. Essa visão ela é extremamente preconceituosa e durou durante muito tempo aí na nossa história, né. E até hoje a gente tem gente que pensa assim, que acha que os índios têm que ser civilizados, né? E não respeita a diferença cultural, né? A diferença dos indígenas, da forma de organização social deles, né? E acha que todo mundo tem que ser civilizado, tem que se comportar como nós, capitalistas, né? E etc e tal. Então essa visão ainda era partilhada e ainda era a forma como o serviço de proteção ao índio tratava a questão dos indígenas. Vamos ver aí como é que foi depois da República Velha. Né? Depois da República Velha a gente tem o início da Era Vargas. A Era Vargas começa lá em 1930, né? Nós temos a Revolução de 30, e aí o Getúlio Vargas, né, toma ali o poder, e aí começa ali um período de 15 anos que ele vai ficar no poder. Né? Esse período é dividido aí em três momentos, né? O governo provisório, depois o governo constitucional, porque ele faz uma constituição lá em 1934, tá? E depois o Estado Novo, né, que é uma ditadura do Vargas, é um período ditatorial do Vargas aí, que começa em 37 e vai até 45, tá? Vamos ver como que a questão indígena foi tratada, né? No começo ali não foi, né, foi a mesma coisa, né? O Serviço de Proteção Indígena continuou existindo durante esses anos todos, tá? Mas Vargas não tratou de forma diferente dos indígenas. Vai começar lá em 1934, né? Quando a Constituição de 34 vai pela primeira vez aí falar sobre os indígenas. E a referência aos povos indígenas vai ser chamando eles de silvícolas. Né? Então, lá na Constituição de 1934, fala que é competência da União, ou seja, do Estado brasileiro, legislar sobre a incorporação dos silvícolas à comunhão nacional. Ou seja, a mesma ideia de incorporar eles
na civilização brasileira, né? Então, aquela mesma ideia lá, né, de integração aí, de que eles tinham que ser civilizados, né, continua, permanece aí nesse governo, tá? Outra coisa que vai acontecer na Constituição de 1934, ela fala que é, estabelece ali pela primeira vez o respeito às terras aonde os indígenas viviam. Né? Então, ó, será respeitada, lá no artigo 129 da Constituição, está aqui do lado, ó, estabelece que será respeitada a posse de terra dos silvícolas, né, eles são tratados como silvícolas, que nelas se acharem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las, ou seja, os indígenas vai ser respeitado a posse da terra deles ali, mas eles não podem vender essas terras. Né? Então, é deles a terra, né? Então temos esse questionamento aí. Se uma coisa que você não pode vender, ela não é sua, né? Então a Constituição ela não define quem que é o proprietário dessas terras e permite aí a especulação, né, de pessoas interessadas ali em produzir agricultura nessas terras, invadir as terras dos indígenas. Né? Então essa questão vai ser uma constante aí, né? Fora que permanece aquela ideia de que eles são selvagens, né? Que eles têm que ser civilizados. Né? Então, essa mesma forma que surge aí em 1934, na Constituição de 1934, de tratamento dos indígenas, chamando eles de silvícolas, né? Vai ser a mesma nas outras constituições, na Constituição de 1937, né? Que é lá do período ditatorial do Vargas, e a Constituição de 1946, depois do fim do período Vargas, vai continuar com esse mesmo tratamento. Tá? Uma coisa então interessante, né? Apesar da Constituição de 34, a de 37 e a de 46 estabelecerem o direito dos indígenas viverem nas terras que ocupavam tradicionalmente, né? O texto que está lá, o texto não define quem que é o dono das terras, né? Se eles são realmente donos das terras. Né? E aí fica com essa questão no ar, né? Muita gente vai se dizer dono da terra, vai querer comprar aquelas terras, né? Então vai começar aí, vai ser sempre essa ameaça aí de invasão das terras dos indígenas. Aliás, isso é uma constante, né? Outra questão é o termo utilizado, né? Silvícola. Silvícola, né, é o habitante da selva, ou seja, o selvagem, né? Então essa visão de que os índios são selvagens, são povos não civilizados, né, continua presente, né? E a ideia de que o Estado brasileiro, então, é o responsável, através dessas instituições, como o Serviço de Proteção aos Índios, ir lá e civilizar os índios, integrá-los ali ao trabalho, ao mercado de trabalho, né? O conceito, a ideia de cidadania. O índio só vai ser cidadão se ele trabalhar, se ele tiver integrado à nossa comunidade, né? Isso aí vai ser então, vai estar presente no período Vargas, né? Como eu falei para vocês, principalmente depois no período do Estado Novo, que é o período ditatorial de Vargas. Porque no Estado Novo, a partir de 1937, né, Vargas se torna um ditador ali, né, e aí ele tem o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, o DIP, que fazia propaganda dele nos livros didáticos, mostrando que o Vargas era o governante e tal, né, o melhor governante, e falava que fazia propaganda dele lá junto com os índios. Né? Então, pela primeira vez, ele vai visitar os indígenas, um presidente brasileiro vai visitar os indígenas lá em 1940, porque tinha essa ideia de que o povo brasileiro precisava ser integrado. Né? O povo brasileiro era formado pelo indígena, pelo negro e pelo branco. Né? Essa ideia está muito presente aí no discurso do Estado Novo, né, de 1937 até 45, né, com essa ideia de união e com a ideia de levar civilização e desenvolvimento para o interior. E aí o Vargas ele propõe então uma marcha para o oeste. Né? A marcha para o oeste é para que a civilização, né, o desenvolvimento chegasse ali nas regiões aí habitadas pelos indígenas, na região ali do Mato Grosso, né, chegando ali à floresta amazônica, tá? Esse era o plano, né, de ocupar o interior do Brasil e levar a civilização. E aí nessa mesma ideia, esse contato com os indígenas, que era feito pelo sistema de proteção, pelo Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, tá? Era papel então do SPI integrar esses índios à civilização brasileira. Então, tem uma fala do Getúlio Vargas desse período, né? Ele vai lá visitar os indígenas, né? Ele dá presentinhos para os indígenas, tal, e ele fala assim, ó, que ele iria distribuir terras para os indígenas e para os caboclos, né? Para os habitantes do interior, pois fixar o homem à terra, né? Ao fixar o homem à terra, o Estado extirparia ou tiraria as raízes do nomadismo, né?
convertendo índios e sertanejos em cidadãos produtivos, né? Então, ao sistema de proteção, o serviço de proteção aos índios, caberia doutrinar os índios, fazendo-os compreender a necessidade do trabalho. Então, ele está respeitando o direito da diferença, o direito de ter uma cultura diversa da do homem branco, do indígena? Não, né? Ele quer integrar o indígena ali nessa mesma ideia que continua sendo feita aí durante a ditadura. Aqui temos umas imagens aí do Getúlio Vargas nessa visita que ele fez lá aos indígenas, né? E ali do lado um cartaz mostrando lá Vargas, né? E o progresso no interior do Brasil, né? Essa era a ideia dele no período do Estado Novo, tá? Depois do fim do governo Vargas, né, depois de 46, do fim do Estado Novo, né, nós temos o período da ditadura, não, da redemocratização brasileira, desculpa, tá? Com os governos populistas. O Vargas vai ser, inclusive, presidente de novo nesse período, tá? Mas não vai ter muita mudança, vai se manter essa visão aí dos indígenas, essa ideia de que o interior tem que ser levado ao desenvolvimento, né? E os indígenas têm que se tornar trabalhadores, cidadão trabalhador, né? Brasileiro. Essa ideia vai continuar. A única diferença vai ser que no governo do Jânio Quadros, lá em 1961, né, ele vai criar o Parque Nacional do Xingu, um parque, uma reserva indígena ali, né, pela primeira vez, né, um território, uma parte do território brasileiro vai ser reservado aí para a preservação da, da mata, né, da fauna, da flora e também dos indígenas que lá vivem, né? Isso aí vai ser em volta ali na bacia do rio Xingu, tá? E vai ser fruto não do desejo do Jânio Quadros, tá? Mas sim das pressões que começam a ser feitas, principalmente pelos irmãos Vilas Boas e pelo Darcy Ribeiro, que foi inclusive diretor durante o período do Serviço de Proteção aos Índios, né? Eles vão pressionar para a preservação dessas comunidades no interior do Brasil, né? E da mata, porque estava tudo sendo devastado. Essa ideia de levar o progresso de marcha para o oeste, de levar o desenvolvimento para o interior do Brasil, estava destruindo ali a natureza brasileira, né? A mata, né, as espécies de plantas, os próprios animais e as tribos indígenas, né, estavam todos ali sendo destruídos. Então cria-se esse parque, o Parque Nacional do Xingu, em 1961. Tá? É uma coisa boa? É, porque vai preservar ali, né? Aproximadamente 5.500 indígenas viviam nessa região, né? Não é uma região que não é muito grande, né? A ideia do parque era ser bem maior, mas por fim eles conseguem fazer um pedaço menor ali, né? Que está aqui no mapa, mas faz a reserva do Xingu lá e vários tribos indígenas, aproximadamente 14 tribos diferentes viviam nessa região aí e vai ser preservado. Mas tem-se também a ideia de que o índio continua com essa ideia de que ele tem que ser pacificado, né? E de que aos poucos aí, né? Ele vai ser integrado aí às comunidades, à civilização do homem branco. Essa ideia ainda permanece. Aqui nós temos uma imagem lá, né? O Jânio Quadros é aquela figura de terno preto lá ao fundo, né? Nós temos lá o avião, né? Do exército brasileiro e os militares fazendo contato ali com os indígenas, tá? Falando em militares, né, a ditadura militar, que vai vir logo na sequência, nós estávamos falando de 61, em 64 nós temos o golpe militar. Né, os militares assumem o poder com um golpe de Estado no Brasil e vai ser um período aí onde o SPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio, vai ser fechado, vai acabar essa instituição e vai criar-se uma outra instituição chamada de FUNAI, tá? Fundação Nacional do Índio, tá? Em 1967. Mas desde 64, o governo militar ele vai ter um plano, que é um plano de integração nacional, né? Aquela mesma ideia de levar o desenvolvimento para o interior, de construir estradas lá para o interior afora, né? Para essas regiões aí do Brasil que não eram tão habitadas assim. E o indígena vai ser visto nesse período, no período da ditadura militar, como um obstáculo ao desenvolvimento. Então, apesar da gente ter a criação da FUNAI, né, a FUNAI ela vai ser uma instituição que não vai, apesar de ter o discurso lá de proteger os indígenas e tudo mais, ela vai ser militarizada, né? A política dos indigenistas aí, né, de relação com os indígenas vai ser militarizada, vai ser um assunto militar. E aí vai ser um assunto também de segurança nacional, porque nesse momento, com esse plano de desenvolvimento, né, plano de integração nacional, né, o PIN, nós vamos ter
a destruição e a morte de muitos indígenas. Inclusive os indígenas vão ser levados para o exército, né? Vão ter que aprender as regras, né? Como a gente está vendo aqui, ó, né? Os indígenas lá no pelotão militar, lá obedecendo a disciplina militar. Então aquela ideia de integrar o indígena e também muitas mortes, né? Por quê? Porque essa ideia de desenvolvimento, né, vai fazer com que áreas que eram habitadas pelos indígenas sejam transformadas em plantações, em áreas que vão ser desenvolvidas comercialmente, né, pelo capitalismo, ou então fazer estradas, né, atravessando essas áreas, tal, né. Além disso, vai ser no período militar, em 73, que vai ser promulgada uma lei, a Lei 6.001, que ficou conhecida como Estatuto do Índio. Aparentemente uma ideia boa, né? Fazer um estatuto para o índio. Mas não. O Estatuto do Índio, ele estabelecia que o índio era incapaz, né? Ele era incapaz de se tratar sozinho, então era serviço do Estado tutelar os índios, né? E aí a FUNAI era a instituição responsável por cuidar aí dos indígenas, porque eles são considerados incapazes de ser integrados aí, né? De viverem sozinhos, eles tinham que ser integrados aí à comunhão nacional, à sociedade brasileira, tá? Então essa política continua lá da assimilação, né? Da integração dos indígenas através da civilização, né? Olha aqui como os indígenas foram tratados. Isso aqui é uma imagem de indígenas acorrentados, né? Muitos foram mortos, acorrentados. Foi um período da ditadura militar, foi um período de muita violência, né? Não só aos opositores dos militares, né? Dessa ditadura, mas também os indígenas, que eram considerados aí inimigos do progresso, né? Então, a abertura de uma ferrovia, de uma rodovia ali, de uma estrada, né? Chamada de Transamazônica, por exemplo, né? Que ia atravessar ali o país, ligar a região amazônica com o sudeste aqui, ele contribuiu aí para o massacre das tribos indígenas, né? 29 grupos indígenas, tribos indígenas foram afetados tragicamente, né? E dentre essas tribos eram 11 que nunca tinham tido contato com o homem, né? Então muitos morreram, né? Estão tentando até hoje calcular aí a quantidade de mortes, de indígenas mortos por essa política da ditadura militar. Bom, então tá tudo muito ruim para os indígenas, né? Como é que vai melhorar? Vai melhorar apenas com o fim da ditadura militar, com o processo de redemocratização e com a Constituição nossa, que é a Constituição que nós temos hoje no nosso país de 1988. É nela que, pela primeira vez, os indígenas deixam de ser tratados como silvícolas, né? Deixam de ser tratados dessa maneira aí pejorativa, e a gente vai ter o reconhecimento do direito, né, a identidade própria dos indígenas, né, do direito às terras. Então vai começar a fazer as demarcações de terras ali, a FUNAI, né, vai ser utilizada para fazer a demarcação das terras indígenas, né? Então a Constituição de 1988 ela vai romper aí com esse descaso com os indígenas e vai ter lá, reconhecer o direito dos indígenas de ter sua própria cultura, né? Então pela primeira vez a gente vai ter o abandono daquela ideia de que o indígena ele tem que ser civilizado, né, para ter uma ideia de que o indígena ele tem o direito de ter a cultura dele faz parte, né, dessa diversidade cultural do país. Inclusive as escolas, né, hoje em dia, as escolas públicas que atendem lá as comunidades indígenas, eles são obrigados a estudar, além do português, né, das matérias que nós estudamos todas, eles estudam a língua dos próprios indígenas, né, para que essas culturas não se percam, essas línguas não se percam. Muitas foram se perdendo, né, ao longo do tempo, esse descaso com os indígenas. Agora não, tem uma recuperação da linguagem dos indígenas, né, dos costumes, da cultura dos indígenas, eles estudam a história lá dos indígenas. Então tem uma valorização dessa diferença aí, né, dessa cultura diferente. Outra coisa é que são as terras. As terras dos indígenas são definidas enquanto direitos originários, ou seja, antes do Estado brasileiro existir, né, antes de existir o Brasil, eles já eram proprietários das terras, né, então é direito deles, né, antes de existir o Estado. Então tem a demarcação das terras, né, dos indígenas, as reservas indígenas aí foram feitas a partir de 1988, tá? Então eles têm direito aí a manter os seus costumes, a preservação dos seus costumes, né? E garantindo aí o país pluriétnico, né? Com várias etnias diferentes, né? E assegurando aí a autonomia dos povos indígenas, né? Demarcando e protegendo ali as suas terras. Quer dizer que resolveu os problemas dos indígenas? Infelizmente não, né? Muita gente continua ainda desrespeitando o direito dos indígenas, né? Nós temos aí constantemente aí, né, esse ano ainda nós tivemos aí denúncias
de que as terras indígenas estão sendo ameaçadas lá pelo desmatamento, né, que está acontecendo lá na Amazônia, né, nas reservas florestais, e também o garimpo, né, a atividade do garimpo lá invadindo as tribos indígenas, né, inclusive levando doenças, né, nós estamos aí no com a quarentena, né, do Covid-19, né, esses garimpeiros vão lá, invadem as terras dos indígenas para tentar achar ouro, achar metais preciosos ali e levam doenças ainda para os indígenas, além de desmatar, né, o território. Infelizmente, a política brasileira aí temos políticos importantes aí no Brasil, né, não vou nem falar o nome, que são a favor aí do fim da demarcação de terras, né, dos indígenas, né, falam que os indígenas são improdutivos, né, e que essas terras têm que ser colocadas aí no mercado, né, na agricultura e tudo mais, né. Infelizmente, então, os indígenas, conforme nós vemos, ainda tem muito o que lutar, ainda tem muito o que conquistar e tem que manter aí, né, os direitos que foram conquistados aí, né, apesar de tanto tempo de descaso, né, a partir de 88 a gente tem o início dos direitos dos indígenas a ser respeitados, mas infelizmente a luta não acabou, né? Turma, amo história aqui, o nosso canal, né? Entrem lá no canal, compartilhem o vídeo, clica lá no joinha, né? Assinem o canal, né? Inscrevam-se no canal, compartilhem com os colegas para vocês terem acesso aos vídeos, tá? Eu vou mandar para vocês as atividades do PET aí da semana 2, né? Do PET 2, tá? E semana que vem a gente se encontra novamente para uma nova aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.